povo, boa noite. Hoje o tempo está chuvoso, chovendo e frio. Sábado abençoado com Deus, 15/8/2026. Venho mais uma vez colocar mais um vídeo para o canal. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3, com o tema A Tentação de Eva e a Queda do Homem. Vocês vão saber como, louvado seja Deus, vocês vão saber como o inimigo de nossas almas tentou a Eva e enganou e conseguiu. Viu? Aqui no versículo 1, o tema é a tentação de Eva e a queda do homem. A queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: olha, Satanás, ele já estava lá no Jardim do Éden, quando o homem foi formado. Ele usou a serpente para enganar a Eva e tentar e conseguiu.
E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Olha como ele é astucioso e sagaz. Ele inverteu a palavra que Deus falou para o homem. Preste bem atenção. Aqui no versículo 15, o Senhor Deus falou para o homem: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do bem, da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ele usou a serpente para enganar a mulher. Agora vocês vão entender aqui o que ele inverteu, dizendo para a mulher, através da serpente. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comemos. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Adão já tinha passado para Eva. Viu? Adão, o que Deus falou para Adão, Adão passou para Eva. No versículo 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O homem agora ficou como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo? Como o bicho é astucioso e é sagaz. Ele é sagaz, é astucioso. Viu? Vamos aqui. No versículo 5.
Repetir. No versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Viu? Sabendo o bem e o mal. No versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ele aí comeu porque quis, porque Deus tinha falado para ele. Ele comeu com a mulher dele, junto com a mulher dele, porque ele quis. Ele desobedeceu a Deus porque ele quis. Ele pecou porque ele quis. Por causa dele, que a morte gerou a todos os homens na face da terra. Preste bem atenção. Como Satanás é sagaz, é astucioso. Cuidado com ele. Não se iluda com ele. Viu? Não se iluda com ele. Ele não brinca com ninguém. Ele não brinca de ser Satanás, que ele é Satanás mesmo. É o inimigo de Deus, número 1, e de nossas almas. E ele usou a serpente do jardim do Éden para enganar e tentar a mulher, e conseguiu. No versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e cozeram e conheceram que estava nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Adão e Eva, antes do pecado entrar no mundo, eles dois estavam nus e não tinham vergonha um do outro. Mas agora, depois que o pecado entrou no mundo,
os olhos se abriram e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Viu? Aventais. E agora, no versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no meio do jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? Viu? Deus ainda procura o novo relacionamento com o homem. Onde estás? Deus está perguntando: onde você está? Onde você está? Deus quer fazer o novo relacionamento com o homem. Viu? Satanás, quando foi expulso do céu à terra, a uma palavra ele disse a Deus: vingança. Vingança. Sabe o que é vingança? É destruir as almas. Destruir as almas que são de Deus. Viu? Então ele falou alguma palavra para Deus quando ele foi expulso do céu à terra. E a terça parte dos anjos junto com ele, e se transformaram todos em demônios, demônios perigosíssimos. Não brinque com Satanás. Não brinque. Não se iluda com ele, não. Deus é bom e ele não presta. Ele é do mal. Deus é do bem. Agora ele é do mal. Viu? Você viu? Você viu que ele usou a serpente para enganar a mulher, enganar e tentar. E conseguiu. E conseguiu destruir a primeira família no Jardim do Éden que Deus constituiu. Primeiro casamento, Satanás destruiu usando a serpente. Está vendo?
onde está? É uma pergunta que Deus está fazendo para o homem. 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. 11. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Ele comeu porque ele quis. Porque Deus ordenou a ele que não comesse. Mas ele comeu porque ele quis. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Viu? Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque, portanto, fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Deus amaldiçoou a serpente por causa do Lucifer. Viu? Então a serpente tinha uns pezinhos, mas agora está sem pezinho. Agora está arrastando o ventre no pó. E comerás pó todos os dias da tua vida. 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. 16. E disse, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição. Com dor terás filhos, com dor de parto terás filho, e a tua conceição e o teu desejo,
será para teu marido e ele te dominará. No versículo 17, Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Até a terra Deus amaldiçoou por causa do homem. Viu? Ele amaldiçoou a terra por causa do homem. E nem tudo o marido é para dar ouvido à voz da sua mulher. Nem tudo. Viu? Nem tudo. Aqui Deus está falando, falando para o Adão. Ele disse: portanto, deste ouvido à voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. No versículo 18, espinho e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O homem é pó, e em pó ele tornarás. O homem foi formado da terra, do pó da terra. Então ele é pó, e do pó tornarás. E versículo 21. E versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe dos viventes. 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Não podemos ficar nu espiritual na presença de Deus.
podemos ficar com as nossas vestes manchadas pelo pecado na presença dele. Temos que manter nossas vestes brancas mais alva do que a neve. São as vestes espirituais. São as vestes espirituais. Não podemos manchar. Não podemos ficar nu espiritual na presença dele. É manter as vestes brancas mais alva do que a neve. 22. E disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Viu? Olha o que Deus está falando. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, no versículo 11, agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber aqui é a história de Caim. No versículo ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Adão e Eva, eles não pereceram, porque Deus perdoou. Deus perdoou falando assim para ele: pois para que não estenda a sua mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ele recebeu a salvação, ele e a Eva, mas ele foi expulso do jardim do Éden. E Deus lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que agora tomado e havendo lançado fora o homem, pois querubins
ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Viu? Até hoje, ninguém entra lá no Jardim do Éden, porque Deus colocou os querubins com a espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Agora vocês vão saber o primeiro homicídio no mesmo livro, no capítulo 4, o primeiro homicídio. Homicídio, minha gente, vem acontecendo desde o princípio do mundo. O homicídio não é agora, é desde o princípio do mundo. Desde que Deus criou o mundo, aconteceu o primeiro homicídio. No versículo 8, ele falou, Caim com seu irmão Abel, e sucedeu, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Por causa o matou, porque as obras dele eram más e a de Abel era justa. Então Deus aceitou as obras de Abel e agradou. Mas a obra de Caim, que era má, Deus não se agradou e nem aceitou. No versículo 9, e disse o Senhor Deus a Caim: onde está Abel, teu irmão? E Caim disse uma malcriação para o seu senhor: não sei, porventura sou eu guardador do meu irmão? E 10, e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra.
No versículo 11, olha, é por isso que até hoje existe maldito, fugitivo e vagabundo. Preste bem atenção como Deus vai falar com Caim. Versículo 11. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Versículo 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Está vendo o que Deus falou para Caim? Fugitivo e vagabundo serás na terra. É por isso que existe até hoje. E isso é desde o princípio do mundo, desde a criação, não é de agora, é desde a criação. Viu? Fugitivo e vagabundo serás na terra. Versículo 13. Não. 14. Eis que hoje me lança fora da tua face, da terra e da tua face. Me esconderei e serei fugitivo e vagabundo na terra. Já é o Caim respondendo a Deus. E será que todo aquele que me ver que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Versículo 16. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden.
E conheceu Caim, a sua mulher, uma cidade, e chamou o nome da cidade, o nome de seu filho, Enoque. Enoque é neto de Adão e Eva e sobrinho de Abel, porque Enoque é filho de Caim. Enoque andou com Deus até que chegou o dia, ele foi arrebatado para o céu, para não ver a morte. Enoque. 18. Enoque cresceu nasceu Irade. Irade gerou Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou a Lameque. 19. E chamou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, o nome da outra Zilá. Ada teve Nabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam a harpa e órgão. 22. E Zilá também teve a Tubalcã, neste de toda obra de cobre e de ferro, a irmã de Tubalcã foi Naamã. E nasceu Sete no lugar de Abel. Está vendo? O primeiro homicídio começou lá desde o princípio do mundo, desde a criação. Não é de agora. Homicídio, sequestro, violência contra a mulher, estupradores, é desde a fundação do mundo. Começou lá, não é de agora. De agora é o feminicídio, que foi criado pela lei dos homens, mas o
o primeiro homicídio começou lá, desde o princípio do mundo. Viu? Desde o princípio do mundo. Então Enoque é filho de Caim, é neto de Adão e Eva, e é sobrinho de Abel. E Enoque andava com Deus e foi arrebatado para o céu, vivo. E aqui no capítulo 5, qual o tema? A genealogia de Sete. No versículo 2, macho e fêmea os criou. Deus criou macho e fêmea. E os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia que foram criados. Deus criou e chamou o seu nome Adão. Adão. Viu? Então Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Ele não criou homossexualismo, não. Ele criou macho e fêmea, homem e mulher. Agora inverteram. O homem quer ter relacionamento com outro homem. E mulher quer ter relacionamento com outra mulher. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Ele criou macho e fêmea, os criou, homem e mulher. Viu? Então, que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal PB Espaço Cláudio Gomes, com 2 S no final. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos quando for postado no canal. Ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube. Sem vocês, o canal não vai para frente. Sem vocês, o canal não vai para frente e nem cresce na plataforma do YouTube. Beleza, pessoal? Deixa seu like para o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado e até lá o próximo vídeo
assim querendo Deus. Shalom. Fui!